Olá, alunos. Então, dando continuidade, mais uma vez, ao módulo de urinários e líquidos biológicos, nós já, na rotina laboratorial, entendemos toda a área de imunoquímica, certo? Os principais testes realizados na imunoquímica, com a sua compreensão, basicamente do porquê realizar esses testes. Aí a gente entrou na área de hematologia, de citologia, onde nós fizemos o entendimento da cama de Neubauer, cama de Fuchs-Rosenthal e os métodos eletrônicos em contagem das células nucleadas. A gente entendeu que, teoricamente, a fresco não tem como diferenciar. Nós contamos as células nucleadas e agora, nesta aula, o objetivo é a gente fazer a diferenciação, primeiro, de o que tem de leucócitos nesta amostra, ou seja, a contagem de leucócitos especificamente em milímetro cúbico ou microlitro, e aí partir para a contagem diferencial dos leucócitos. Então, esse é o grande objetivo dessa aula, do setor então, de hematologia, para que a gente faça essa contagem. Então, nós temos agora a amostra pronta, preparada, concentrada numa lâmina, bem preparada, ou seja, bem feita, com uma coloração muito bem feita, de qualidade, para que a gente possa fazer então a contagem. Então, nós temos aqui um exemplo, certo? Digamos que a gente recebeu uma amostra de um líquido pleural ou peritoneal, a gente já entendeu, tanto faz. Nós fizemos a contagem em cama de Fuchs-Rosenthal, cama de Neubauer, amostra pura diluída, tanto faz, depende da situação que cada um escolher e achar melhor para o seu laboratório, para a sua rotina. E aí eu obtive uma contagem de células nucleadas de 10.000 células. Fiz o cálculo matemático lá, fiz a contagem, tenho 10.000 células nucleadas por milímetro cúbico ou microlitro. Nesta lâmina, então, preparada, eu vou lá, coloco no microscópio e vou fazer uma contagem percentual. Turma, então, uma escola, certo? Uma escola, uma ideia, vai entender o seguinte, que eu vou fazer uma contagem percentual. Neste caso, eu encontrei 20% de neutrófilos, 10% de linfócitos, 30% de macrófagos e 40% das células nesta lâmina são células mesoteliais. Então, entendam, uma escola diz que célula mesotelial e macrófagos não são leucócitos, certo? Então, eu tenho, o que seria leucócito aqui? Neutrófilo e linfócito. Então, eu teria, no caso, vejam, 30% de leucócitos numa contagem percentual. Então, isso quer dizer o seguinte, um cálculo matemático. 30 leucócitos em 100 células contadas. 30 em 100. Se eu tenho 30 leucócitos em 100, em 10.000 leucócitos eu tenho X. Então, o que eu iria fazer? Eu iria multiplicar, certo? 10.000 por 30 e dividir por 100. Regra de 3. Quantos leucócitos eu teria? 10.000 vezes 30 divididos por 100 dá exatamente 3.000 leucócitos, certo? 30% de 10.000, 3.000. Então, esse é o número de leucócitos que eu colocaria no resultado. Só lembrando, claro, que 7.000 seriam mesoteliais e macrófagos. Então, entendam, moçada. Isso é uma escola. Por isso que eu falei, eu estou tentando colocar aqui a ideia. Uma escola de líquidos cavitários, de derrames cavitários, tem esse raciocínio. Mas eu juro para vocês que existem pesquisadores, autores, pessoas que trabalham nessa área, que não entendem exatamente assim. Tá certo? Entendem que macrófago vem da onde? Vem do mono, certo? Um monócito está no sangue periférico, sai do sangue periférico, entra na cavidade e vira macrófago. E começa a englobar coisas.
bactéria, célula, tal, né, estroma, enfim, começa a englobar coisas e se transforma no macrófago. Então, a origem dele é de leucócitos, né, de leucócito. Então, colocaria esses outros 30 aqui na conta, né, e só separaria realmente célula mesotelial de leucócitos. Então, né, é uma escola. Então, vejam, o que eu posso dizer para vocês? Aqui no hospital, nossa escola, vamos dizer assim, né, tem esse critério. Então, a gente faz o cálculo matemático aqui, segundo o nosso protocolo, né, nosso POP aqui, a gente usa esse raciocínio. Então, nós não colocamos macrófagos, né, no meio aí dos leucócitos. Então, o macrófago é célula tecidual, não é leucócito, não entra num raciocínio de leucócito, então, por isso o cálculo é feito assim. Ok? Então, mais um exemplo para nós, né? Vejam, eu poderia até colocar aqui, né, um exemplo mais amplo, mas é só para ter uma ideia, certo? De novo, as mesmas 10.000 células que eu contei em câmara de fluxo horizontal no Neubauer, eu fiz uma contagem diferencial de 70% de neutrófilos, 10% de linfócitos, 10% de macrófago e 10% de célula mesotelial. Então, o que eu tenho? Eu tenho 80% de leucócitos, certo? 80% de 10.000, a gente já entendeu, dá 8.000. Né? 80 vezes 10.000 divididos por 100 dá exatamente, né, os 8.000 leucócitos aí que eu deveria colocar no resultado. Certo? 8.000 leucócitos é o número total de leucócitos e essa contagem diferencial é o que a gente libera. Certo? Se tivesse, turma, vejam, eosinófilo, né? Enfim, outros leucócitos, né? Claro, eu colocaria cada um deles na contagem diferencial. Então, esse é o raciocínio. O que não entra como leucócito? Macrófago e célula mesotelial. Perfeito? Então, esta é a relação que a gente faz, né, de células mesoteliais. Quando a gente tem um processo inflamatório na cavidade, a gente pode ter uma alteração da característica das células mesoteliais, que a gente chama de célula mesotelial reativa. Então, eu posso ter uma citologia de líquido, onde eu tenho células mesoteliais bonitas, bacanas, perfeitas, né? Tudo certo, mas eu posso ter um achado morfológico de células mesoteliais de uma maneira mais agressiva, mais alterada, que normalmente vem de uma cariomegalia, ou seja, de um aumento de tamanho, de núcleo da célula mesotelial, né? Às vezes até a própria cromatina pode ficar com uma distribuição meio irregular, uma basofilia citoplasmática, uma alteração de característica mesmo morfológica, né? de núcleos não redondos. Então isso a gente chamaria, de uma certa maneira, de célula mesotelial atípica, certo? Então são denominações, né, que eu posso colocar para vocês, que também varia de escola para escola, mas normalmente é assim, né? Célula mesotelial reativa, né? São denominações que a gente poderia usar. Sempre com o cuidado, claro, pensando que existe a possibilidade, né, de neoplasia dessas células do mesotelioma. Perfeito? Então, esse é um tipo, né, de célula que a gente vai achar. Essas aqui são perfeitas, a gente já tinha visto essa imagem, né? Essa imagem é de um livro que a gente tem aqui, que, nossa, eu tomo como base ele, né? Sempre tomei a vida inteira, um baita livro, um baita autor. Então, a gente tem aqui as células mesoteliais, né? Bem bonitas, bem preservadas, né? Uma imagem de livro aí. E os leucócitos aqui embaixo, que a gente já tinha visto, né? A maioria linfócitos, tem neutrófilo aqui, desculpem. Deixa eu colocar o cursor aqui. Então, as células mesoteliais, né, bonitas aqui, os linfócitos aqui, e esse aqui, no caso, um neutrófilo, e aqui também um neutrófilo, certo? Então, são células bonitas, né? Mas aqui a gente vê um grupo de células já, né, com um padrão diferente. Vejam, uma alteração de núcleo, né? Núcleos aumentados, existe um pouquinho de cariomegalia aqui, basofilia citoplasmática, então células mesoteliais mais agredidas, certo? Mas a princípio, célula mesotelial, né? Enfim, de processo inflamatório. Aqui a gente vê os macrófagos, né? Um macrófago bem bonito, vejo que englobou inclusive as hemácias, né? Claro que ele vai fazer a função dele na cavidade.
entrou hemácia. Pode ter hemácia na cavidade? Não, não pode ter hemácia. Não é o normal ter hemácia. Então, os monócitos migram para a cavidade, se transformam em macrófagos e eles vão fazer a função, englobar e destruir. Perfeito? Aqui a gente tem, então, vejam, né, uma célula interessante, um núcleo bem redondo, mas a gente vê nitidamente um núcleo grande, né? Existe cariomegalia aqui, a cromatina, então, mais aberta, mas não é uma cromatina lisa. Então, eu não vou pensar em célula neoplásica, óbvio que não, da mesma maneira, né? Essa aqui. Então, são duas células mesoteliais aqui bastante, né, grandes, assim, bem alteradas, principalmente em relação ao núcleo, mas nenhuma característica óbvia de neoplasia, né? Só de atipia ou célula reativa. 2 linfócitos aqui e aqui, né, um macrófago. Já englobou, né, alguma coisa que já seria macrófago. E óbvio, né, muita hemácia, muita hemácia. Daqui, então, da mesma maneira, como eu comentei com vocês, para que não haja diferenciação, né, desculpem, para que não haja dificuldade em diferenciação de linfócitos, né, e de célula mesotelial. Mesmo essa aqui sendo um pouquinho alterada, né, o mesmo paciente, a gente viu 3 imagens aí, mas nenhuma alteração outra, né, senão a irregularidade ali da célula mesotelial. Um macrófago aqui super bonito, englobando hemácias, né, e aqui 3 linfócitos sem nenhum problema de diferenciação. Um macrófago aqui também, que já englobou hemácia, já começa a fazer resíduo, né, os pigmentos do resíduo de hemácias. Perfeito? Turma, e a relação, então, da citologia num processo infeccioso? Então, como eu comentei com vocês, algumas imagens aqui para a gente entender. As células que entram na cavidade vão entrar lá para fazer função. Então, vão migrar, vão fazer diapedese, certo? Vão entrar numa cavidade, evidentemente, reacionar a um processo. Como eu comentei com vocês, quando a gente pensa num processo infeccioso bacteriano, a gente tem essa relação, né? Quem vai migrar, processo inflamatório, reação, né, inflamatória imediata, né, ou inespecífica, mas claro que a gente pensa num processo específico de neutrófilos englobando bactéria. Então, essa é a grande regra que a gente tem em processo, né, que envolve bactéria. A presença maciça de neutrófilo. Mas, claro, que cada processo, né, tem uma característica específica. Então, a gente entende que, como eu comentei agora há pouco, quando existe a presença de hemácias, os macrófagos migram, vão se transformar em macrófago e vão fazer a função deles, englobar, certo, as hemácias, né, mesmo sendo uma célula própria, enfim, ela está numa região, num lugar, né, numa cavidade que não tem hemácia, não pode ter, então a célula faz a função dela. Engloba, destrói, então a gente vai ver hemácia dentro, de repente a gente vê vacúolos, né, dentro onde a hemácia estava e foi degradada, e aí de repente a gente começa a ver os pigmentos, né, do que sobrou de hemoglobina, certo? Do estroma, enfim, que a gente vai chamar de macrófago hemático, macrófago pigmentar. É basicamente assim, a gente inclusive, né, no líquor é a mesma coisa. Então a denominação deve ser padronizada. Então, o risco, vamos dizer assim, o perigo, que é o que a imagem diz aqui, né? Eu ter a presença de um macrófago com grânulo e pensar na possibilidade disso aqui ser bactéria. Então, né, mostra que para que a gente não erre, né, não erre e ache que isso aqui é micro-organismo. Teria que ser um baita de um coco gigante, né, para a gente pensar, por exemplo, em coco aqui. Então, é óbvio que não. Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade dos macrófagos pigmentares, né, assim normalmente são chamados, e não relacionar com bactéria. Então, a gente inclusive tem ainda, né, a presença de neutrófilos aqui bem preservados, claro, dando esse raciocínio. Então, aqui um caso de uma pancreatite. Então, vejam, né, um monte de neutrófilos aqui. A gente tem células mesoteliais já com dobradura, aqui por isso que ela fica, né, escurinha assim na borda, mas a princípio células normais, mesoteliais normais. Então, só para a gente ver, claro, que a diferença é gritante, né? Então, não tem como confundir leucócito e mesotelial, mas a gente entendeu que lá no afresco, contando, não dá para fazer essa diferenciação. Mas aqui dá sem nenhum problema. Então, aqui, muitos monócitos, vejam, alguns que não englobaram nada, não tem característica ainda de macrófago,
mas, né, então, também é de literatura, isso de autor. Poxa, entrou na cavidade, já é macrófago. Então, tem escolas que não denominam monócito em cavidade. Então, isso, turma, me perdoe, mas isso é uma escola, certo? Eu não vou falar para vocês, ó, a verdade é essa, façam assim. Então, isso é uma escola. Eu parto do princípio, né, que o monócito não englobou nada, ele ainda é um monócito, né? Eu sou da escola da hematologia, então, mas isso é claro de vocês padronizarem na rotina de vocês. Quem lê lâmina, para que todo mundo tenha a mesma ideia e o mesmo raciocínio e, claro, a mesma postura em laudar. Tranquilo? Então, vejam, para mim, poxa, mono, super bonito. Né? Como é que eu ia chamar isso aqui de macrófago só pelo fato de estar na cavidade? Vejam, né? É escola, tá certo? É escola. Agora aqui, ó, englobou, tem toda a característica de macrófago. Poxa, isso aqui é macrófago, não tem erro. Não tem nenhum erro, tá? Então, né, a relação ó, de uma pneumonia, então, claro que isso aqui é um líquido pleural. A gente vê aqui, sim, né, as bactérias. Lembrando que isso aqui não é coloração de Gram, é coloração hematológica, então é óbvio que não vai dar para diferenciar se é Gram positivo ou Gram negativo. Claro, né? Então, nós temos os neutrófilos aqui, vejam como eles já começam a arrebentar, né? Já ficam bem distorcidos, que eu chamei a atenção, como que um aparelho ia saber que isso aí é um neutrófilo, né? Difícil. Por, claro, característica de núcleo, grânulo, tudo bem, é uma das, né? Mas tem todo um conjunto que um aparelho leva em consideração para caracterizar um leucócito e diferenciar um leucócito, né, nessas contagens automatizadas. Tá? Então, muitos deles distorcem nessa contagem. Perfeito? Pessoal, e a última situação, claro, são os processos neoplásicos, né? Então, que a gente também vai se preocupar. Esse aqui é um paciente nosso aqui, na verdade é uma paciente que, né, enfim, teve diagnóstico de um câncer sólido, fez ascite e nessa ascite, né, a gente caracterizou aí esse absurdo de presença de células neoplásicas. Então, a gente vê células gigantescas, certo? Vejam que se isso aqui é leucócito, né, onde eu estou com o cursor em cima, o tamanho dessa célula. E é óbvio, né, que não tem nenhuma característica de célula mesotelial. Então, essa paciente é uma paciente que tinha câncer de estômago, né, câncer gástrico, e que fez, né, um comprometimento, na verdade, metástase em várias regiões e acabou fazendo uma ascite bastante volumosa, e nessa ascite a gente fez essa preparação. Então, pessoal, para chamar a atenção até de vocês, né, vejam, eu contei as células, sabia o quanto tinha de células. Então, é claro que o volume que eu ia fazer a preparação dessa lâmina é proporcional à concentração de célula. Então, eu coloquei um volume pequeno na citocentrífuga para fazer uma lâmina bem distribuída, que essas células estejam bem distribuídas naquela área de concentração, para que eu veja, né, uma célula do lado da outra, para que eu tenha uma boa coloração, para que eu tenha, claro, uma qualidade de citologia, para dizer, né, se isso aí é ou não é o que, né, a célula, né, se é ou não tem ou não tem, melhor dizendo, característica de célula neoplásica. Perfeito? Então, é assim que a gente vai fazer a caracterização. É a mesma paciente, né, uma imagem um pouco mais perto, só mais aproximada, para a gente ver aqui, então, a diferença, veja, de um linfócito com uma célula, né, absurdamente grande, enorme. Vejam a característica, aqui sim, uma cromatina lisa, né, bem lisa, então a gente vê que é uma célula que tem né, tem um alto poder mitótico, né, está em um processo proliferativo intenso, por isso dessa cromatina nuclear tão lisa, tão aberta, né, que é uma das características que a gente busca aí bastante na citologia. Perfeito? Então, né, aberrações, vejam, né, o tamanho. Aqui tem um linfócito, só para a gente entender a proporção, né, dessas monstruosidades, né, em relação à característica da célula neoplásica. Em relação a alterações de tonalidade de cor, né, de núcleo, aspecto morfológico de núcleo, principalmente de cromatina nuclear frouxa. Tá? Mais uma imagem, mesma paciente, veja aqui os linfócitos de novo, né, para a gente caracterizar o tamanho dessa célula aqui. De todas elas, né? Cromatina frouxa, então, vejam, com uma boa coloração, uma boa preparação, perfeito, tá?
Turma, não é demais lembrar vocês, claro, que nós farmacêuticos bioquímicos, mesmo tendo curso de especialização na área de citologia, né, me perdoem se eu estiver errado, né, eu fiz curso de especialização em cito há muito tempo, em 1994, na verdade, então, mesmo assim, a gente não pode laudar, certo? Então, a maneira de laudar, o que eu sugiro a vocês, certo? Muito cuidado, a conversa com a equipe, né, com o hospital, enfim, onde vocês trabalham, para entender até onde a gente tem a responsabilidade de laudar, né, as células neoplásicas, a presença de células neoplásicas. Então, isso tem um impacto aí em legislação, certo? Então, é importante que vocês entendam aí, né, no hospital que vocês trabalham, entendam como será feito esse processo. Aqui onde eu trabalho, eu posso dizer para vocês, essas amostras todas são encaminhadas para o laboratório de anatomopatologia, que faz parte da mesma estrutura que a gente tem aqui no hospital, que é uma unidade, né, de apoio diagnóstico, é assim que se chama aqui. Então, essas amostras são encaminhadas, né, antes da liberação para o setor de anatomopatologia e, né, os médicos lá, os patologistas avaliam, claro que numa análise, né, em relação à anamnese, né, tudo do paciente, histórico do paciente, enfim, para laudar. Muitas vezes já tem exame complementar de histocompatibilidade, desculpem, de imunohistoquímica, né, então também é feito lá, então também eles têm um embasamento muito maior para caracterizar estas células, certo? Então isso é uma coisa assim, vamos dizer, ética, né, isso que eu quero dizer. Perfeito? E esse é um caso, né, que eu comentei com vocês, que apareceu um tempo atrás aqui no hospital. Então, também de uma moça, né? Vejam, isso aqui são células. Assim, só para chamar a atenção para vocês, moçada, da característica da preparação, né? Uma preparação até muito difícil, que tinha muita célula. A contagem de células aqui deu 35.000. Então, mesmo eu colocando pouco volume na preparação, as células ficaram meio carregadas assim, né? Então a gente vê essa célula aqui, essa paciente tem um linfoma, né? Um linfoma de Burkitt. Lembra que essas células aqui, né? Uma célula grande, cromatina, né, frouxa, evidentemente, citoplasma extremamente basofílico, e essas vacuolizações citoplasmáticas aqui é uma das características clássicas aí, né, da célula de Burkitt, que é semelhante lá à leucemia linfóide aguda, L3, né? Então, é uma célula interessante. E assim, um absurdo. E essa paciente, inclusive, nem em relação à medula óssea dela, sangue periférico, normal. Não tinha nenhuma alteração, né, em sangue periférico, nenhuma célula com essa característica e nem na medula óssea. Então é interessante, né? Só para a gente entender. E aqui também uma imagem de livro, né, só para a gente também não esquecer o tal do canibalismo, né, que é uma característica clássica aí de neoplasia. Então, poxa, se alguém tem dúvida, sempre procura esse tipo de achado hematológico, aí, citológico, para tentar caracterizar a neoplasia. Bom, então na próxima aula nós iremos finalizar os setores do laboratório envolvidos na rotina da análise dos líquidos cavitários, falando um pouco de microbiologia, né, e alguns outros setores mais específicos, certo? Assim a gente finaliza, né, a rotina da análise dos líquidos cavitários, certo? Então, obrigado e até a nossa próxima aula.